o Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado da União Europeia, deu sinal verde para o acordo de livre comércio com o Mercosul. Eliseu Caetano, nosso correspondente lá nos Estados Unidos, traz informações mais precisas a respeito disso. Quais os próximos passos para que esse acordo seja, de fato, assinado em Eliseu, naquele cenário maravilhoso? Sextou, Nelson Kobayashi, sextou, viu? Gostei do sotaque, o Mercosul, acordo. A turma do interior sendo bem representada aqui na nossa Jovem Pan, viu? Muito boa tarde para você aí, meu querido, para os nossos colegas debatedores no estúdio e, claro, para toda a audiência do 13 em 1. Reforça o pedido, deixa o seu like, comente, ajude a gente a continuar crescendo aí no digital também, viu? Vamos lá, porque essa informação pegou todo mundo de surpresa na tarde de hoje, Nelson, e rolou até uma certa confusão, porque boa parte das autoridades, não apenas aí do Brasil, mas do mundo inteiro, obviamente foram às redes sociais para comemorar finalmente a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia depois de 26 anos, uma longa espera. Vários documentos foram confeccionados durante esse período, foram, voltaram, mas nenhum acordo chegou nem perto da onde esse atual chegou. Temos que comemorar? Sim, podemos, devemos. É sexta-feira, afinal de contas. Mas calma, alto lá. O acordo foi aprovado durante uma reunião com os membros da União Europeia. Diplomatas e membros dos Estados-membros fizeram uma reunião hoje e chegaram à conclusão de que o documento enviado, essa última confecção pelo Mercosul, está ok. Todos eles gostaram, menos Irlanda e França, por exemplo. França pulou fora. Muitas manifestações. Daqui a pouco a gente fala sobre todas elas que estão acontecendo por lá. Irlanda com medo, né? A Irlanda também seguiu a França e pulou para fora desse barco, mas a Itália aceitou e aí fez força motora e juntos chegaram ali a 65% de aprovação, o que nunca havia acontecido antes. Só que esse documento precisa ser ratificado, então atenção, aprovou é uma coisa, ratificou é outra. Aprovar eu aprovo que o Nelson Kobayashi compre um apartamento bem aqui. Agora, o apartamento só vai ser dele depois que ele assinar. Aí foi ratificado pelo dono, passou para o nome dele. Até lá, ixi, pode ter ruído. Se alguém pular fora desse barco, perde-se lá um montante de 65% e aí, ó, lascou-se tudo. Não tem o que fazer. Mas vamos comemorar, vamos acreditar que vai dar super certo, porque isso é muito bom para todo mundo, para o Brasil e também para a União Europeia. Aliás, para todo o Mercosul, né? A Argentina já está comemorando também, porque há uma expectativa muito grande e de longa data. Então, foi mais um passo, Nelson, foi um passo decisivo, foi um passo importante, foi um passo grande, foi uma aprovação por parte da União Europeia, mas que depende ainda da assinatura do Parlamento Europeu. O que é isso? Os líderes da União Europeia concordaram, olha, lemos, gostamos, mas aí o Parlamento, que está acima deles, que junta ali legalmente todos os países, precisa assinar. A gente fala, olha, reconhecemos que os nossos líderes aqui realmente leram, assinaturas são deles, tá tudo certo. E aí manda o documento, para o Paraguai, aonde deve ser assinado. A euforia já é tanta, a certeza já é tanta, que Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, já inclusive está agendando viagem para o Paraguai, porque ela quer levar esse documento em mãos para ser assinado lá. Porque daí ainda tem a questão da assinatura. Brasil precisa assinar, Argentina precisa assinar, Paraguai precisa assinar, Uruguai também precisa assinar. Então, há todo um aparato para ser feito depois. Há um passo a passo que precisa acontecer a partir de hoje, a partir dessa sexta-feira. Então já há aqui nos Estados Unidos praticamente uma certeza, né, de que ao longo da próxima semana essas barreiras serão superadas aos poucos e mais tardar no final da outra semana a gente já deve ter todas essas assinaturas se tudo correr bem, né? Se tem um país da União Europeia por lá fora, conforme eu disse, ou algum país do Mercosul. No Mercosul a gente sabe que não vai, porque hoje, eu acho que foi o Piperno que falou mais cedo em um dos jornais, dizendo, olha, é importante porque vai estimular a economia dos países latinos, né? E vai estimular muito, né? Precisamos abrir mercados, essa é uma lógica, né? Então, como é um acordo muito bom, aqui tem um termo, win-win, é o ganha-ganha. Aparentemente é um termo ganha-ganha, mas lá na Europa, Nelson, tem manifestação acontecendo
não tem muita gente feliz com isso, não. Nem todo mundo está feliz com isso, viu, Kobayashi? É isso aí. Eliseu, antes de você falar lá da Europa, você sabe que você fez referência ao meu acordo e eu vou usar do meu acordo, não, meu sotaque, né? Eu vou usar do meu sotaque para falar que eu só compro um apartamento aí onde você falou se você for o fiador, viu, seu Eliseu Caetano? Meu sotaque, você sabe, é do Texas, né? Fala lá, Eliseu, como é que tá lá na Europa? Olha, o crédito score aqui não dá, infelizmente, viu? Mas enfim, vamos seguir, vamos deixar de chorar nessa sexta-feira, vamos nos alegrar, né? Porque tem esse acordo do Mercosul, mas lá na Europa, obviamente, nem todo mundo está comemorando, né? Diversos países da Europa, eu separei aqui uma listinha, olha, França, vários tratores entraram em Paris nos últimos dias, né? Manifestação por lá, essa mobilização foi organizada por sindicatos rurais que afirmam que o acordo ameaça a agricultura francesa tradicional e até mesmo o preço dos produtos locais. Há também, Nelson, protestos contínuos com blocos e interdições nas principais estradas, vias e rodovias lá da França, viu? Incluindo a fronteira com a Espanha, ok? A França votou contra o acordo, mas isso não foi suficiente para impedir aí a aprovação pela maioria dos Estados-membros lá da União Europeia. Na Grécia, milhares de agricultores começaram um bloqueio hoje de 48 horas em estradas e rodovias e praças de pedágio, pedindo aí para que esse acordo não seja assinado pela União Europeia, protestando contra os altos custos de produção e por conta desse acordo também. O governo grego está tentando ali arrefecer, diminuir essa pressão, reduzir a tensão, oferecendo até diesel agrícola mais barato e até mesmo ajuda financeira. Mas isso ainda não foi suficiente para os protestos acabarem. Na Polônia, há relatos de protestos em Varsóvia e em outras cidades onde agricultores estão nas ruas protestando contra esse acordo União Europeia-Mercosul. Agora, esse acordo, como eu disse, vai ser muito bom para o Mercosul, mas lá na Europa nem todo mundo está feliz, principalmente por conta de preço, custo e competitividade. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado? Nossos produtos são bons mesmo, né? Aquelas frutas frescas, os produtos são bons, tudo de muita boa qualidade, né? E aí o efeito não poderia ser diferente. Os outros países estão tentando se proteger. E nessa nova ordem global que a gente está vivendo, já podemos chamar assim, né? O mundo está mudando. Depois da chegada de Donald Trump aqui ao governo dos Estados Unidos no ano passado, as relações diplomáticas mudaram e as relações comerciais estão seguindo esse caminho também. A reboque de tudo aquilo que Donald Trump tem feito, né? A favor dos Estados Unidos. Está acontecendo, de acordo com os analistas políticos por aqui, uma espécie de protecionismo. Os países estão se fechando. E daí, quando você vê um movimento desse de abertura, vai contra, né, a isso que a gente está vivendo nesse momento. Mas é um contra que, segundo alguns analistas, é muito positivo, viu? Muito positivo para o Brasil, pode ser muito positivo também para a União Europeia, porque vai fazer com que os preços lá caiam também, que haja mais competitividade, que haja mais variedade, né, diversidade, e até por isso essas manifestações também estão acontecendo, mostrando claramente que os governos europeus estão sim divididos ainda. Chegaram a um acordo com 65%? Sim, chegaram, mas seguem divididos. Nelson, antes de entregar, feliz final de semana para vocês. Não estou de plantão, viu? Por favor, deixem o mundo calminho nesse final de semana. Então, Trigner, Piperno, Musa, vocês aí que gostam de uma confusão, vamos arrefecer para esse final de semana, viu? Happy Friday, moçada. Ou como se fala boa sexta-feira no interior? Boa sexta-feira, sou! É isso aí, Eliseu. Lembrando que você também estava de folga quando o negócio aconteceu lá na Venezuela. Só vi a mensagem do Eliseu Caetano de madrugada. Olha o que está acontecendo, meu Deus do céu. Eliseu Caetano, bom fim de semana para você. Tomara que seja um fim de semana de paz mesmo. E você tá fraco de carro aí atrás de você, hein? Parabéns por onde você mora, onde morarei quando você me for um fiador aí no meu apartamento. Até mais, Eliseu. Esse aqui é do Piperno. Isso aí, isso aí. Esse é dele, vamos socializar, né? Vamos continuar. Valeu, Eliseu. Obrigado. Olha só, quem falou sobre isso foi o presidente da República, o presidente Lula. Postou nas redes sociais a comemoração deste dia. Ele diz o seguinte, vou abrir aspas: dia histórico para o multilateralismo. O acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico.
com benefícios para os dois blocos. O texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados. Um trecho aí do que falou o presidente da República no Twitter em um texto comemorando este dia de aprovação lá do outro lado do oceano a respeito deste acordo. A gente vai colocar já na nossa tela agora aqui, ô Demetrios, é isso? Nossos próximos passos? Vamos colocar já aqui que a gente já explica tudo para a nossa audiência. O que acontece a partir de agora? Está aprovado lá pelo Conselho, mas e aí? O que precisa acontecer agora para, de fato, os dois lados começarem a se beneficiar aí? O Mercosul e a União Europeia. Primeiro ponto. Confirmação institucional. Os países membros da União Europeia formalizam a aprovação do acordo. Agora é uma burocracia necessária. Segundo ponto, a aprovação de fato na União Europeia, que é o Parlamento Europeu precisando aprovar o tratado por maioria simples. Então é um segundo passo muito, muito importante. Aí tem as etapas também no Mercosul, países do bloco sul-americano, aqui liderados Brasil, Argentina e todos os outros interessados. A Argentina, né, com aquelas ressalvas. Países do bloco sul-americano devem assinar o acordo após o aval europeu. Mas não é só. Temos aqui uma segunda arte para complementar o que precisa acontecer. Depois que aprova lá, aprova aqui, assinatura entre os blocos. A assinatura final prevista para 17 de janeiro no Paraguai. Depois, uma ratificação nacional. O tratado precisa ser aprovado pelos congressos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ou seja, aprova na União Europeia, aprova no Mercosul. Os dois juntam e assinam o acordo. E aí, cada país precisa confirmar, reafirmar internamente a validade deste tratado. E, por final, aí sim, entra em vigor definitivamente. A adesão só passa a valer integralmente após todas as aprovações internas nos dois blocos. Tem aí uma série agora de burocracias, aprovações do lado de lá, do lado de cá, internamente, em bloco, enfim, conjuntamente, para que tudo isso aconteça. Mas agora é a grande tendência que, de fato, tudo isso aconteça. A gente vai acompanhar. Deixa eu entender aqui qual é o impacto, a repercussão disso econômica, senhor Alangani. A repercussão econômica é extremamente favorável se de fato isso se confirmar. A globalização mostra que é um caminho, sem dúvida alguma, de redução da pobreza. Todos os caminhos, todos os países que foram por esse caminho de livre comércio, de redução de tarifas alfandegárias, prosperaram. Ocorreu desenvolvimento econômico, houve barateamento no preço das mercadorias para os consumidores. Quem sai ganhando principalmente são os consumidores. Mas a indústria nacional aqui do Brasil, alguns setores vão sofrer com a concorrência de produtos industriais europeus. Pode sofrer a curto prazo, mas é verdade que também que isso abre a possibilidade de você conseguir, Koba, importar tecnologia e máquinas e desenvolver a sua indústria nacional para concorrer com a indústria europeia. Além do que, a própria competição te força a isso. Essa foi a fórmula adotada pelos Estados Unidos durante décadas e que deu muito certo e que trouxe prosperidade ao povo norte-americano. Então a gente torce para que isso de fato ande, se concretize, porque a gente está falando de um mercado que o Brasil vai ter acesso de mais de 450 milhões de habitantes. E muitos deles com muito dinheiro e num momento que muitos investimentos estão migrando para a Europa. Uma excelente notícia no dia de hoje. Tá aí, vamos esperar aí os frutos econômicos todos disso, né? Agora eu quero entender politicamente, Piperno. Como é que você analisa esse acordo caminhando aí para sua reta final, do ponto de vista político, as relações multilaterais, enfim, o presidente celebrando? Sim, tem duas questões muito importantes nisso, né? O Alan toca, fecha dizendo que é uma excelente notícia e é fato, é verdade, sim, uma notícia com a qual o Brasil e particularmente o presidente Lula sonha há muito tempo. Então, veja, abre-se um mercado imenso, novas oportunidades. E aí, do ponto de vista político, é importante destacar que, de longe, mas muito de longe, os dois personagens que mais se empenharam nessa história ao longo dessas 2 décadas e meia foram o presidente Lula e a dona Ursula von der Leyen, né? São os dois que tomaram a frente disso.
o presidente Lula de uma forma que se tornou até um pouco folclórica pela forma como ele insistia com muitos líderes europeus, inclusive com o Macron, que se mostrou irredutível desde o início, tentando demovê-lo. Trabalhou demais para isso. E ela também. E por sinal, ela tenta, estava lendo agora, nesse momento, no Le Monde, é a primeira notícia do diário Le Monde, ela tenta, inclusive, agilizar, acelerar essa parte final mais burocrática. Como? Ela defende que o tratado já seja assinado no próximo dia 12, portanto, segunda-feira, antes mesmo da ratificação pelo Parlamento Europeu. Ela, enfim, gostaria até de queimar essa etapa, e eu não sei se isso, do ponto de vista legal, jurídico, poderia acarretar algum tipo de consequência. De qualquer forma, a notícia é excelente, e é uma notícia, eu e o Alan, particularmente, já, enfim, debatemos sobre isso algumas vezes aqui, mostra como esse mundo está de pernas para o ar. Quer dizer, o presidente Lula, um político que nasceu na esquerda, foi alguém que, desde o primeiro momento do seu governo, aliás, lá de trás, só que mais particularmente agora, toma a frente de uma negociação de abertura comercial, ao passo que um presidente republicano lá nos Estados Unidos lidera uma grande onda protecionista. É algo bastante improvável. Entre eles, o presidente Macron, que foi criado no mercado financeiro, né? Também acabou se colocando ao lado daqueles defensores de manutenção de uma série de restrições. Isso se a gente olhasse 10 anos atrás e fosse apostar, dificilmente a gente apostaria nessa atual correlação de força. Outra coisa que foi determinante nessa reta final, a posição da Itália, e nós falamos aqui outro dia também. Por quê? Porque na Itália, a exemplo de Polônia, França, Bélgica e alguns outros países, havia sim uma forte pressão dos agricultores contra o acordo. Porém, nessa mesma Itália, os industriais fazem pressão pela assinatura do acordo. Por quê? Porque a indústria italiana é muito forte e ela quer novos mercados, principalmente agora em que ela é muito pressionada por conta tanto do tarifaço quanto da expansão da China, expansão comercial da China. Então, o que parece, a primeira-ministra Giorgia Meloni, nesse momento, ela acabou se alinhando com os industriais. Eu acho que ela fez muito bem. Olha só, para você que está nos acompanhando aqui de São Paulo, Grande São Paulo, um alerta que chega da Defesa Civil, um alerta severo, diz o seguinte, hein? Chuva se espalhando por Osasco, Barueri e Carapicuíba. Tem raios e vento. Atinge municípios vizinhos. Tenha cuidado nas próximas horas. Alerta severo da Defesa Civil. Então você fica esperto aí, se puder evitar sair, já sabe todas aquelas orientações que a gente tem da Defesa Civil. Se mantenha atento. Por aqui a gente segue no debate, Kriegner, porque daí o Eliseu trouxe também a informação dos protestos dos agricultores lá no solo europeu. Tem poder esse tipo de manifestação, de movimento, de pôr um pé na aprovação definitiva do acordo? Koba, na minha visão, não tem o poder absoluto. A gente tem esses protestos e é interessante notar que eles são organizados pelas organizações de classe, né? Então, não é um levante popular ou alguma coisa assim. É claro que isso muda e afeta a participação da França, como foi citado aqui, e de outros países, mas não necessariamente do bloco como um todo. E isso acontece quando você tem decisões, isso é um efeito do multilateralismo, né? Quando você tem um bloco tomando decisões, isso deve vir em algum momento, seja qual for a natureza da decisão, em desacordo com o interesse de determinado grupo, de determinado país integrante daquele bloco. Não necessariamente isso muda a vontade do bloco como um todo, né? Eu concordo muito com o que trouxe o Piperno, também trouxe o Gani. Tem dois pontos que eu acho que é interessante mencionar também, que são de riscos que têm sido analisados no longo prazo. Isso não são riscos para o curto prazo, mas para o longo prazo. O primeiro é para alguns países do Mercosul, falando de países
menores que integram o bloco e que podem, por conta dessa nova abertura de mercado, agora enterrar de vez os outros projetos de industrialização das suas economias. Porque agora realmente a parte do agro vai ficar muito mais pujante e a oportunidade imediata vai demandar muito mais esforço e investimento também. Então, aquilo que se falava sobre industrialização do Paraguai e de outros países, talvez vai ficar em segundo plano agora. E também, para o outro lado, é o risco de que esse acordo seja usado como uma moeda para poder pressionar a política ambientalista, né, dentro do Brasil. Então, a gente sabe muito bem que a União Europeia tem uma visão de preservação ambiental que muitas vezes conflita com aquilo que é a visão de desenvolvimento enquanto preserva o meio ambiente aqui do Brasil. Isso pode ser um risco lá na frente. Já foi, inclusive, quando a França colocou na cabeça aí de que o Brasil estava fazendo um trabalho péssimo e aí então boicotou os produtos brasileiros. Isso lá na frente pode ser porque é um acordo que vai ser muito importante para o Brasil. Então, lá na frente, essas políticas podem ficar ameaçadas também. Agora são 16 horas e 23 minutos, aquele rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui, a gente segue falando agora de outro assunto, ainda repercutindo o acordo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, celebrou o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Quem chega com mais detalhes a respeito disso é o André Anelli, vai nos dizer qual foi o pronunciamento do presidente da sigla. Será que o André Anelli nos ouve? Acho que não. A gente vai voltar com ele já já. Ele estava ali aguardando ser acionado. Acionamos. Daqui a pouco a gente volta com o André Anelli. Mas a informação é agora como isso repercute no mundo político aqui no território brasileiro, né? O presidente Hugo Motta tem que celebrar mesmo, né, Ugani? Claro, tem que celebrar. Agora, é interessante que a gente observa muitos políticos ligados ao Centrão e que são políticos que não defendem de fato o liberalismo. Muito pelo contrário, muitos deles atuam com lobby, aí não estou falando do Hugo Motta especificamente, né? Estou falando de uma maneira geral. Muitos deles atuam com lobby, com privilégios, com subsídios. Fala, Coba. Não? Pode continuar. Com privilégios, com subsídios para algumas empresas. Isso é protecionismo, isso é contra a lógica liberal.